Fala galera, bem-vindos a mais um Análise Rápida e hoje a atualização de um dos vídeos que vocês mais gostaram aqui no canal, que é, após 4 anos de uso, qual faz mais sentido? Qual que você vai gastar menos dinheiro com manutenção? Será que é uma Volts EVS ou uma das motos aí mais econômicas e compradas do Brasil, por exemplo, uma Honda CG 160 Titan? Será que a EVS vale mais a pena a longo prazo ou a Honda tem um custo de manutenção menor se comparado, por exemplo, às baterias da EVS? Pois é, a gente fez os cálculos e a gente vai mostrar tudo pra você no vídeo de hoje. Pessoal, realmente o vídeo de hoje provavelmente vai ser até um pouco longo, mas já peço desculpa para quem não gosta de vídeos longos, coloca aí de repente 1,5 ou até 1,75 a velocidade se você conseguir. Mas a gente realmente tem que fazer os cálculos aqui bem minuciosos para ver o que vale mais a pena e eu tenho que mostrar tudo para vocês. Então eu já falava para você aí, coloca aí no seu celular ou na sua televisão ou até no computador, senta aí confortavelmente, abre uma cervejinha, como diz aí o meu amigo Rafael Ritter do canal Drone Modelismo, e vamos acompanhar todos os cálculos para saber qual moto finalmente é mais econômica agora em 2022. Esse vídeo já foi feito há quase 2 anos atrás e tinha lá um resultado que agora não reflete mais bem a realidade por alguns motivos, tá? Principalmente, primeiro lá, porque a Volts EVS, que é a moto que a gente vai utilizar aqui nas motos elétricas, elas foram dados escolhidos que a própria empresa passou. E agora, quase 2 anos depois de lançar a moto, a gente já tem aí muitos mais dados, até mesmo porque eu mesmo tenho uma Volts EVS, então eu pude colher muitos dados que estão aqui, então fica muito mais próximo da realidade mesmo, tá? E o segundo fato, porque esse vídeo não faz mais jus àquele vídeo feito quase 2 anos atrás, porque tudo aumentou, tá? Sendo aí o principal os combustíveis, tá? A energia para a moto elétrica aumentou bastante e também a gasolina aumentou bastante para a moto a combustão, o que vai afetar diretamente quanto você vai gastar depois de 4 anos aí com a sua moto elétrica ou a combustão. Mas muito papo, Ivan, muito papo, vamos direto para a tabela. Então eu vou colocar para vocês aí, tá? Pessoal, essas são as tabelas, calma, fiquem calmos, eu vou falar pra você tabela por tabela e a gente vai conseguir sim chegar e vocês vão entender, depois eu vou colocar aqui o resultado, é claro, não vou colocar agora, senão perde a graça do vídeo, né? Vamos lá, vamos tentar resumir aqui, mas dar todos os dados que é o que importa aqui, tá pessoal? Primeiramente, vocês estão vendo aqui, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é dessa tabela aqui, tá? Por enquanto não olhem para essas outras. Essa tabela aqui é justamente rodando 100 km por dia, foi a métrica que a gente achou lá e foi uma métrica muito legal sim, que é, por exemplo, uma pessoa aí que trabalha 50 km da sua casa. Então ela vai 50 km para ir e 50 km para voltar. Nesse caso, a pessoa vai andar os 100 km por dia, tá? É só uma métrica que a gente utilizou também para facilitar os cálculos que já são um pouco complexos sim, mas eu tô fazendo tudo aqui para vocês, é só vocês darem uma olhada. Botando 100 km por dia, claro, ao longo de um ano essa pessoa vai ter 365 ciclos na sua bateria da sua moto elétrica, 36.500 km rodados, e aí sim, para 2, 3 e 4 anos, a gente vai ter, ao final dos 4 anos aí, 146 mil km rodados com qualquer uma das motos, e na moto elétrica, no caso, você vai ter recarregado aí 1.460 vezes, que justamente está dentro daí da capacidade máxima do que a própria Volts fala que seria a capacidade máxima de ciclos para a Volts EVS. Então, isso eu acho que é bem legal para a gente colocar aqui no cálculo, tá pessoal? E aí sim, como disse, 4 anos, no caso rodaria 146 mil km, e todos esses dados são baseados em uma moto que rodou 146 mil km, seja ela elétrica, no caso da EVS, ou a CG a combustão, tá? Vamos lá agora passar para o segundo caso. Vocês estão vendo aqui que eu coloquei a tabela maior, a tabela principal de gastos, dividir a EVS com uma bateria, com 2 baterias e a CG Titan, tá? Eu botei assim, pessoal, porque vocês vão ver que, por exemplo, em manutenção e tudo mais, vai fazer diferença assim como uma e 2 baterias, então eu acho que fica mais prático. Embora eu vou dar muito mais, deixar isso bem claro aqui, eu não recomendo ninguém, hoje, na data de gravação, na data que tá saindo esse vídeo, eu não recomendo ninguém a comprar uma Volts EVS com uma bateria, tá? Recomendo comprar apenas com 2 baterias, por diversas coisas que a gente tem visto aí. A moto com 2 baterias tem mais autonomia e até mesmo, coisa que a Volts falou que não seria, mas hoje, na prática, a Volts EVS com 2 baterias tem sim uma velocidade final um pouco maior. Então, com certeza, recomendo você comprar a Volts EVS, se for comprar uma Volts EVS, com 2 baterias, tá, pessoal? Mas eu coloquei com uma bateria também, só pra gente ter uma base de cálculo aqui. Explicado isso, aqui, como assim, combustível para moto elétrica? Pessoal, combustível para moto elétrica é justamente o tanto de energia, quanto você vai pagar, é claro, no valor de hoje, né? Quanto você vai pagar de energia se o preço da energia se mantivesse ao longo de 4 anos, que a gente sabe que não vai acontecer. Mas a gente precisa ter uma base de cálculo e não dá para prever o futuro. Então, a gente gastaria hoje para rodar
146 mil quilômetros com uma Volts EVS, fazendo a base aí que a moto faz 100 km de autonomia, o que é perfeitamente possível dependendo do seu regime de uso. Você consegue aí, você vai gastar cerca de R$ 8.176, tá? Com a base no que a moto realmente gasta hoje em dia, a autonomia que ela dá hoje em dia, e com base num kWh aí de 1.12, que é exatamente o quilowatt hoje aqui no Rio de Janeiro, de fevereiro para março de 2022, que eu peguei a minha conta de energia, você pode fazer na sua casa também, pega o valor total e divide aí pelo tanto de quilowatts que você consumiu, você vai saber o valor exato de 1 kW, tá? Então, só para deixar isso bem claro aqui, inclusive, tá aqui como eu fiz esses cálculos, da onde eu cheguei a esses 8.176, que foi quilômetro rodado. A gente rodou, como disse, 146 mil quilômetros. Como são 100 quilômetros por recarga, daí 1.460 recargas. Cada recarga da Volts EVS consome, a gente já sabe hoje, por amigos que fizeram testes na tomada para saber quanto que ela puxa, por volta aí de 4,9 a 5 kWh. Então, como são 5 kWh, são duas baterias de 2,4 kWh Volts EVS, então daria cerca de 4,8, mas aí com as perdas de cargas, de 4,9 a 5 kW. Só deixando bem claro aqui, tá, pessoal? Então esse 5 kW aí, e o custo por cada kWh é de 1,12, como eu disse, dividindo aí aqui na minha casa, aqui no Rio de Janeiro, tá, pessoal? E o custo total fica exatamente os 5 kWh que a moto vai gastar, pelo preço do kWh, que é 1,12. Então, ficaria 5,60 para cada recarga. Se são 1.460 recargas, 5,60 vezes 1.460 recargas, que vai dar esse valor de 8.176, tá? Então, só para deixar bem claro, porque eu coloquei o mesmo valor com uma e duas baterias? Porque, em tese, você consegue fazer essa autonomia com uma ou duas baterias, tá? E o custo vai ser o mesmo. É claro, nesse caso, com uma bateria, você vai ter que andar a uma velocidade muito baixa, tá? Para conseguir os 100 km de autonomia. É muito difícil você conseguir, na verdade. Mas, como eu disse, levem mais em consideração a EVS com duas baterias, porque é a que eu recomendo hoje em dia. Só coloquei com uma bateria pra gente ter uma média, pra gente ter uma noção, tá bom, pessoal? Aí sim, preço aqui já entenderam o combustível da moto elétrica e o da moto a gasolina. Bem simples, né, pessoal? Se são 146 mil km rodados e a moto roda aí cerca de 40 km com 1 litro, uma das motos mais econômicas do Brasil, sensacional. Então ela gastaria para fazer 146 mil quilômetros cerca de 3.650 litros ao longo dos 4 anos, tá, pessoal? E nesse caso, cada litro aqui onde eu moro, no posto do lado da minha casa, está custando R$ 8,26 o litro da gasolina. Após esses sucessivos aumentos, é claro, gente, a expectativa é que chegue talvez até R$10, quem sabe, mas trabalhando com o preço de hoje, a gente gastaria para rodar os 146 mil quilômetros rodados apenas de combustível, uma moto a gasolina, uma das mais econômicas do Brasil, cerca de R$ 30.149, que é exatamente o valor que está aqui, tá, pessoal? E agora, a gente passando aí para revisões, tá, pessoal? Aqui eu preciso explicar. Primeiro eu vou falar sobre pneu. Mais uma vez, como eu falei lá no último vídeo, eu não vou colocar pneu, porque pneu é uma coisa muito subjetiva, tem várias marcas e modelos para cada moto, e botando em conta que cada moto vai gastar o seu pneu de forma muito parecida, a gente realmente vai ser irrisório. É claro, provavelmente o pneu da Volts EVS vai ser um pouquinho mais caro, porque ele é um pneu um pouco maior do que o da CG, mas é claro, vai depender também, se você comprar um pneu de CG de uma marca mais premium, vai ser mais caro. Então, realmente acredito que vai ser irrisória essa diferença aqui de custo, de diferença de pneu. Na minha opinião, não vale a pena colocar aqui. Mas revisão é uma coisa que vale a pena colocar, porque ambas as motos têm garantia, se eu não me engano, de 3 anos. Porém, a própria Volts EVS você não precisa fazer revisão para ter essa garantia, e a CG você precisa fazer todas as revisões programadas para ter essa garantia. E aí que entra uma tabelinha que eu peguei lá há 2 anos quase atrás, que eu vou mostrar aqui para vocês de novo. Que é exatamente essa tabela que vocês estão vendo aí, tá, pessoal? Como vocês podem ver, esse é o valor do preço de cada revisão para a CG 160 Titan. Eu vou colocar maior aqui para a gente ter uma melhor visualização. Mas, pessoal, o que vale a pena a gente mostrar aqui é o seguinte. Primeiro, essa tabela é uma tabela de quase 2 anos atrás ainda, é a mesma tabela. Por que eu vou usar ela? Porque, infelizmente, eu não achei o preço hoje das revisões e das manutenções da moto. Infelizmente, não achei no site da Honda, não consegui achar. E também vale a pena dizer que isso aqui é para o Rio de Janeiro, tá? Isso pode variar conforme o seu estado. Mas vou sim utilizar essa tabela para a gente ter uma noção, porque acredito que mais barato não ficou, tá? Então provavelmente deve ter ficado mais caro. Só que pra jogar sempre a favor da moto a combustão, pra poder o pessoal não vir falando que eu tô puxando a brasa pra minha sardinha, eu vou colocar sim o mesmo preço de manutenção das motos de 2 anos atrás de revisão agora, tá bom? E como vocês viram, somando todos esses valores aqui de manutenção ao longo de até os 36 mil, primeiros 36 mil quilômetros rodados da sua CG 160 Titan, você vai gastar aí o preço que tá aqui exatamente de
R$ 2.006, tá, pessoal? Então, só deixando bem claro aqui, o preço das revisões para você manter a garantia depois de 3 anos da sua EVS vai ser 0 e da CG 160 Titan vai ser todas aquelas revisões lá somadas que dão R$ 2.006, tá, pessoal? Só deixando bem claro. Óleo e filtro, pessoal, moto elétrica não tem óleo e filtro, então 0 para as motos aqui elétricas. E para as motos a combustão, uma diferença lá da primeira tabela que eu fiz, que realmente, pessoal, nunca tive moto a gasolina. E uma coisa que eu falei lá, muitas pessoas vieram me repreender, muitas mesmo, que foi que eu falei lá que a própria Honda fala que você tem que trocar de 5 a 6 mil quilômetros, trocar o óleo da sua moto. Porém, muitas pessoas vieram me falar que na prática não é assim. Praticamente todo mundo troca óleo de 1.000 em 1.000 quilômetros, tá? Então resolvi colocar como vocês mesmos que têm a moto me falaram que faz. Falaram que se deixar para 4 ou 5 ou 6 mil quilômetros para você trocar o óleo, é muito provável que a sua moto vai dar um defeito. Então eles trocam de 1.000 em 1.000 sim. E da onde eu tirei esses 3.740? Mais uma vez, voltando aqui para a tabela, pessoal, a gente consegue ver que o preço aqui da troca de óleo, tá? E nem é filtro, tá? É só troca de óleo, mas eu vou colocar R$ 34,00 dividido aí, na verdade, vezes aí, o tanto de vezes que a gente vai ter que trocar, que são 110, tá? Mas por que 110? Se é 1.000 e 1.000 quilômetros, deve ser 146. Pois é, pessoal, porque os primeiros 36 mil quilômetros, como vocês veem de novo aqui na tabela, você já vai trocar dentro da revisão. Então sobrariam 110 mil quilômetros. Depois da revisão do quilômetro 36 mil até os 146 mil, dão exatamente 110 mil quilômetros, que são 111 trocas de óleo, na verdade 110 trocas de óleo, vezes esse R$ 34,00. Então acho que ficou bem claro aqui, tá, pessoal? Então ele dá esse valor. Se você trocar de 1.000 em 1.000, depois de 146 mil, você vai ter gasto R$ 3.740 de troca de óleo e filtro da sua moto. Relação, pessoal, uma coisa que eu não tinha colocado lá e que muita gente veio me falar que era para colocar. Então, coloquei aqui dessa vez. E como é que eu coloquei isso, pessoal? Relação é o seguinte, são 146 mil quilômetros, o pessoal fala que troca de 10 em 10 mil quilômetros a relação da sua moto, então daí cerca de 14 trocas de relação e o preço da relação tem aqui inclusive, cada troca de transmissão ou relação da moto dá R$ 232,00, fazendo 232 vezes exatamente esse valor aí que vocês estão vendo, que dá 114 trocas de óleos, então, troca de relação, perdão, daí R$ 3.248,00, tá? Deixando bem claro aqui. E agora entra um item aqui de manutenção, que após os 4 anos, a gente colocou aqui a troca das baterias da moto elétrica. Sim, a gente vai colocar aqui, até porque a principal manutenção da moto elétrica é essa, tá? A gente sabe que o motor e o conjunto elétrico pode durar anos e anos e anos. A gente pode ver aí, por exemplo, Kazinski Prima, uma das primeiras motos elétricas no Brasil, quase 10 anos, e tem muitas motos funcionando perfeitamente, apenas trocando a bateria, o motor e o controlador, dura muito tempo mesmo, tá? Então, principal manutenção da moto elétrica, tá? Uma manutenção que você sabe que você vai fazer é trocar as baterias, tá? Nesse caso, R$ 4.500, um aumento bem grande das baterias que custavam lá há 2 anos atrás quase, e R$ 9.000 porque são 2 baterias para a Volts EVS com 2 baterias, é claro, tá, pessoal? Aqui, mais uma coisa, muitas pessoas vieram me falar, Ivan, mas por que você colocou R$ 1.000? No outro eu coloquei R$ 1.000. Aqui eu coloquei R$ 2.000 de manutenções em geral da sua CG. Como assim, Ivan? Troca de retentores, troca de outros fluidos, troca de pastilhas e tudo mais. E também outras coisas, por exemplo, peças do motor, embreagem e outras peças que a moto elétrica não tem. Então, eu coloquei aqui porque com certeza você vai gastar muito mais em manutenção numa moto que tem muito, mas muito, 10, 20 vezes mais peças móveis na moto a combustão do que na moto elétrica, que tem pouquíssimas peças móveis. Então, eu coloquei esses R$ 2.000 a mais aqui de manutenção para outras coisas que não relação e óleo e filtro, tá? Que são coisas que você vai trocar corriqueiramente. Então, só deixando bem claro aqui, tá, pessoal? Outra coisa, e aí sim o preço das motos, tá? Porque, claro, o preço das motos também vai entrar no preço que você vai gastar. E, atualmente, a Volts EVS com uma bateria tá cerca de R$ 20.000, com 2 baterias tá R$ 24.500 mais ou menos, e a CG Titan tá cerca de 660 Titan, tá cerca de R$ 16.500. E aí muitos vão falar, mas que preço é esse, pessoal? O Ivan. Pessoal, eu coloquei aqui, eu pesquisei os principais preços, porque o preço a gente sabe que tá lá na própria marca da Honda, tá cerca de 14 mil e poucos reais, mas a gente não acha por aquele preço. Entrei no OLX, tá? E pesquisei por motos CG 160 0 km. São lojas mesmo, autorizadas anunciando suas motos lá. E achei preços aí que estão em torno de R$ 15.500 até R$ 18.500. Então coloquei um preço de R$ 16.500, que é uma média que eu achei que muito provavelmente, se você tiver hoje R$ 16.500, você vai conseguir comprar uma moto dessa. Pelo menos pelas minhas pesquisas lá. Então, coloquei esse preço aqui, tá, pessoal?
tentando ser sempre o mais realista possível, tá? Antes de mostrar o resultado aqui, eu só quero falar algumas coisas que muitas pessoas com certeza vão me cobrar. Que é, primeiro, você não pode falar só gasto, tem que mostrar outras coisas. Como, por exemplo, a Volts EVS é uma moto inteligente, que tem Bluetooth, que tem GPS, que tem várias outras coisas, que tem sistema de som. Pessoal, aqui a gente está botando só gastos, tá? Então eu não vou colocar aí essas outras diferenças, mas é bom de saber que caso você opte pela moto elétrica, você vai gostar desse valor que a gente vai ver aqui, mas vai ter umas coisinhas a mais sim, por exemplo, o painel TFT, o painel da CG já é um painel bem mais simples, mas só deixando isso bem claro aqui, tá? E a segunda coisa é que eu não vou quantificar aqui, e não quantifiquei lá no outro vídeo também, que é justamente o preço do IPVA. Eu não vou colocar, pessoal, porque o preço do IPVA e o desconto das motos elétricas vai variar de estado para estado. Então tem estado que não tem nenhum desconto, é a minoria, mas eu acho que tem. Tem estados que a maioria que tem 50% de desconto e tem estados que nem cobram o IPVA de moto elétrica. De fato, na maioria dos estados você pode colocar sim aí mais um pontinho para a EVS, porque ela deve ter sim um IPVA mais barato ou até ser isenta dependendo do seu estado. Então eu não vou quantificar aqui, mas a gente tem que deixar um parênteses aqui. E agora sim, vamos colocar aqui os valores para a gente dar uma olhada, tá, pessoal? Então os valores são esses que vocês vão ver aí agora. Pessoal, como vocês estão vendo aqui, vou até colocar em negrito para ficar mais fácil para vocês verem. Depois aí de 4 anos usando sua Volts EVS com uma bateria, que lembrando, eu não recomendo hoje, mas só para o fim de cálculo, você vai gastar perto de R$ 32.666, tá? Com tudo, com a moto, com manutenções e também com o preço da troca das baterias. Então só deixando isso bem claro. Depois aí de você usar a moto com 2 baterias durante esses mesmos 4 anos, você vai gastar aí R$ 41.666, então cerca de R$ 41 mil já colocando o preço da moto. E você comprando uma CG Titan 160, claro, esse valor vai variar muito, no caso principalmente da Titan, vai variar por vários motivos, mas pelos nossos cálculos aqui você gastaria algo em torno de R$ 57.643 mil, que dá uma diferença bem grande. E qual é essa diferença? Pois é, eu coloquei ela aqui também para ajudar a gente a ter uma noção. Pessoal, comparando aqui, depois de 4 anos com a sua CG, você vai ter gasto aí quase R$ 16 mil a mais se você comprasse uma Volts EVS. Então você vai ter rasgado R$ 16 mil ao longo dos 4 anos. E comparando com a moto com uma bateria, que mais uma vez, não é que eu recomendo hoje em dia, caso você vai comprar uma EVS, compre com 2 baterias, mas se você escolher com uma bateria, você vai ter aí quase R$ 25 mil de economia. Para vocês terem uma noção, com esse valor aqui de quase R$ 16 mil que você economizou comparando com a moto com 2 baterias, que é a que eu recomendo, você praticamente pode comprar mais uma CG 160 Titan. Então esse é o nível aí, colocando tudo na base de cálculo aqui, o mais limpo e direto possível de economia que hoje uma moto elétrica pode proporcionar. Realmente é praticamente uma moto a gasolina nova que você vai gastar mais depois de 4 anos, tá? Colocando tudo no pior caso aqui para a moto elétrica, tá, pessoal? Deixando bem claro. É claro, tem outros fatores também que vão te fazer pensar em uma moto a gasolina ou uma moto elétrica, mas como vocês podem ver na prática, de um dono de EVS, com a autonomias que eu consigo fazer no dia a dia, com preços de hoje em dia, da data que eu tô gravando o vídeo, vocês conseguem aí ter uma autonomia bem grande mesmo, tá, pessoal? Mais uma vez, muitas pessoas vão vir comentar provavelmente, Ivan, mas a gasolina vai aumentar, então esse preço vai mudar. Ivan, mas a energia vai aumentar, então esse preço vai mudar. Pessoal, não dá pra gente saber do futuro. De hoje, é isso que a gente consegue e a gente vai trazer novas atualizações. O que eu posso falar pra você é que a moto elétrica já era muito mais econômica há 2 anos atrás e hoje ainda é muito mais econômica do que a moto a gasolina. E o que eu posso garantir pra você é que daqui a 2 anos ela ainda vai ser muito mais econômica e para sempre. Por isso que os veículos elétricos estão vindo com tudo para substituir os veículos a combustão, porque não é só uma questão de valor, é uma questão de eficiência. Claramente, os veículos elétricos fazem mais por menos, tá? E é claro, muitas pessoas também vão vir falar de defeitos de EVS. Pessoal, a gente está colocando aqui o geral, tá? A gente não tem como entrar, não, mas a pessoa fulano teve esse defeito, a pessoa teve aquele defeito. Eu conheço amigo que fala que a CG 160 que é muito ruim, que explode o motor com 40 mil, e aí nesse caso você tem que fazer 4 motores da sua CG, então ia gastar muito mais de 2 mil reais de manutenção, então não dá pra gente saber. O que a gente tá colocando no caso geral, caso as duas motos se comportem conforme o planejado, conforme o esperado, tá? Então, deixando isso bem claro aqui. Pessoal, esse foi mais um vídeo que vocês gostam tanto, espero que tenha ficado bem claro. É bem legal a gente fazer esse vídeo, espero fazer mais vídeos desse depois dos anos, conforme a gente foi tendo diferenças de aumento, de tanto em performance das motos a gasolina ou também de motos elétricas e também o preço de diferença da energia,
para a gasolina. A gente vai fazer aí novas atualizações, então fiquem no canal para não perder essa evolução aí. E você que viu lá o primeiro vídeo, tá vendo esse agora, já era inscrito naquela época, deixa aqui nos comentários, vamos ver lá quantas pessoas já eram inscritas naquela época e agora estão vendo essa atualização aqui, o que é bem legal. Pessoal, basicamente esse foi o vídeo, muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Ficou um vídeo longo, mas eu avisei lá no começo que isso ia acontecer. Um forte abraço e até a próxima.